Hoje eu quero falar sobre cinema latino-americano, alguns apontamentos, algumas questões teóricas, história geral, porque na verdade o que acontece? Recentemente eu participei de um programa de TV para falar sobre o cinema latino-americano, mas no fim das contas a nossa conversa lá caminhou por outros caminhos, acabamos falando mais sobre cultura latino-americana em geral, consumo de bens culturais que vem crescendo e a parte do cinema foi diminuta, então eu quero falar com vocês aqui sobre algumas questões do cinema latino-americano. Que cinema é esse? Quem faz cinema na América Latina, né? Isso é uma questão central já. Quem é que produz cinema na América Latina? Claro, se formos falar em termos de questões sociais, em termos de classe, é evidente que é uma parcela muito pequena da população que faz, né? Como no mundo inteiro, as chamadas camadas médias, classes médias, que é um termo sociologicamente incorreto, mas não vou entrar nisso aqui, é quem produz, né? Tem até um texto famoso do Julio Garcia Espinosa, que é por que fazemos cine, né? Onde ele próprio se pergunta por que nós somos os que fazemos cinema e não os outros. Por que não são os outros? Por que somos nós? Bom, já que somos nós, como faremos esse cinema? Para quem faremos esse cinema? Então, essa perspectiva é muito inicial aqui, mas falando em termos de países. Quem são os países que produzem cinema? Essa pergunta também ela é relativa. Vejam só. Se eu perguntar para vocês aí, qual o país latino-americano mais faz cinema? Respondam aí. Eu ouvi daqui a resposta, hein? Vocês falaram Argentina. Todo mundo acha, né? Eu já tive essa conversa com várias pessoas têm essa convicção, né? Porque, claro, o que a maior parte das pessoas que gosta de cinema vê de filmes latino-americanos que não os brasileiros são os filmes argentinos, que é quem mais tem entrada aqui no Brasil. Algumas produtoras muito bem posicionadas no mercado exibidor brasileiro. Já foram mais, nos últimos anos caiu um pouco nessa circularidade de filmes argentinos aqui. Mas então, acho que fica essa impressão, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, onde sempre teve um pouco mais de consumo de filmes argentinos do que na média nacional, né? Agora sim, gente, isso não é bem correto, não é o país que mais produz, na verdade. Se a gente for pegar em perspectiva histórica, desde o do começo do cinema até hoje, o único país que sempre produziu cinema de maneira razoavelmente constante, com uma produção razoável, é o México. O México, desde o começo do cinema, o cinema no México ele se propagou rapidamente. Quando o cinema foi inventado, gente, olha só que interessante. Quando o cinema foi inventado pelos irmãos Lumière, não foi Thomas Edison, tá? Foram os irmãos Lumière. Eles mandaram técnicos com essa nova invenção, que é o cinematógrafo, para algumas partes do mundo para divulgar essa nova invenção. E um dos lugares foi o México, né? E, inclusive, do México, empresários mexicanos foram para outros países da América Central, Cuba, Porto Rico, para tentar fazer dinheiro com esse novo invento. E o México também teve uma tradição até assim, ó, de algumas empresas produtoras de película fílmica, lá no começo do século XX ainda. Protagonismo feminino também foi antecipado no México. Eu destaco aqui as irmãs Elhers, as hermanas Elhers, que chegaram a ter uma fábrica de produtos de cinema, né, de equipamentos de cinema, inclusive eram sócias de uma fábrica de película, né? Então, o México tem essa longa tradição por uma série de fatores, em especial o fato de que tem um mercado exibidor estadunidense ao seu lado e que, por muitas vezes, conseguiu entrada nesse mercado. Então isso faz também que, por um lado, tem uma produção constante, mas por outro lado, o cinema mexicano sempre esteve muito atrelado ao cinema dos Estados Unidos, até em termos de linguagem. Vamos falar sobre isso também. Mas assim, Argentina, Brasil, são os outros dois grandes produtores da região, sempre foram. Então o Brasil e a Argentina também sempre produziram muito cinema. Só que com algumas interrupções, nunca parou totalmente o cinema nesses dois países, mas em alguns momentos o cinema teve um pouco mais de lado, né? Então a gente pode ver que no caso argentino, por exemplo, eles tiveram uma chamada Era de Ouro lá dos anos, como final dos anos 30, anos 40, né, do final dos anos 20 até os anos 40, e aí quando termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos pela neutralidade da Argentina na maior parte da guerra, acabou penalizando, né, a Argentina, fez um castigo de guerra para a Argentina, então acabou tendo
Então acabaram havendo embargos contra a Argentina, e aí a Argentina parou de conseguir produzir película, por exemplo, né? Então, tiveram que surgir leis específicas. A lei do cinema, na época do governo do Perón, onde, além das cotas de tela, que tinham como efeito garantir o mínimo de produção nacional nos cinemas argentinos, também passou a se produzir película e equipamentos que vinham exclusivamente de fora. No Brasil também, a gente teve, nos anos 20, uma quebra muito grande das empresas de cinema, que até então eram majoritárias. O público de cinema no Brasil já consumiu mais cinema brasileiro do que estrangeiro lá há 100 anos atrás, gente. 100 anos atrás, nos anos 20 do século passado. Só que as empresas dos Estados Unidos vinham aqui, compravam a sala de cinema, compraram o mercado exibidor inteiro e passaram a hegemonizar. Porque, para quem acha que o cinema americano, estadunidense, ser aqui hegemônico é porque é melhor e ponto final, é porque não conhece a história do cinema, e não tem problema. Vocês estão aqui assistindo a Cinemateca Histórica para aprender sobre a história do cinema. Então, nos anos 20, as empresas Warner, todas elas, tá? Todas elas, Paramount, enfim, vinham para cá, montavam sua sala de cinema e comercializavam apenas filmes dos Estados Unidos. Então, isso aí também provocou uma quebra nos anos 20 dos nossos cinemas. Então, o que eu quero dizer é que para sair disso também precisou o Estado, precisou a era do Getúlio Vargas, precisou o Instituto Nacional de Cinema, precisaram leis de cotas de filmes que tinham que passar na TV, na TV não, desculpa, na sala de cinema. Tudo isso faz parte. Então, o México teve uma produção constante, mas o Brasil e a Argentina também têm uma longa tradição de produção fílmica constante, só que com algumas breves interrupções. Hoje em dia, não, assim, antes de hoje em dia. Então, esses 3 países foram os 3 países que se constituíram como os 3 países que produziram muito cinema. Um quarto país, a partir dos anos 60, se juntou em termos de produção anual, tá? Se a gente for pegar em números, assim, de 50 filmes, longa-metragem, 50, 60, 70 por ano, que era mais ou menos a produção do Brasil, Argentina e México, que foi Cuba. Cuba, depois da Revolução Cubana, o governo de Fidel Castro passou a entender o cinema como sendo essencial, uma arte essencial para a comunicação das massas, para a educação popular, uma série de questões. O cinema cubano não é só propaganda, como muitas pessoas acham. Eu sou especialista em cinema cubano. Minha mestrado e meu doutorado foram também sobre cinema cubano, né? Tem um cinema de propaganda, mas tem também um outro cinema crítico. Enfim, isso é uma longa discussão. Mas depois da Revolução Cubana, o México se tornou um dos 4 países que mais produz cinema na América Latina. E isso foi uma realidade até alguns anos atrás. Assim, agora, claro, a crise cubana nos últimos anos, agora ela se tornou muito rígida, e recentemente as principais produções nos últimos 10, 15 anos, as principais produções de Cuba são coproduções com outros países. Então, Cuba, por algumas décadas, foi um dos maiores produtores de cinema na América Latina, e agora, com a crise econômica bastante embrutecida, cai por terra essa produção passa a ser menos numerosa. Mas se a gente for pegar hoje em dia, gente, Brasil e Argentina produzem mais que o México, por exemplo, em número de longas metragens. A produção brasileira e argentina, se a gente for fazer uma média dos últimos 15, 20 anos, dá pra dizer que é cerca de 100 longas metragens por ano. Alguns anos mais, alguns anos menos. O recorde foi da Argentina, que chegou a produzir 200 longas metragens em um ano. Mas se a gente for pegar, por exemplo, os últimos 5 anos, o Brasil teve uma produção bem maior que a da Argentina. Então depende do recorte temporal que a gente está fazendo. Mas dá para dizer que tem esses 2 países, Brasil e Argentina, como os principais produtores nos últimos 20, 30 anos, em número de longas metragens, sendo que a Argentina tem uma entrada no mercado internacional, na Europa e nos Estados Unidos, maior que a do Brasil. Nos Estados Unidos não é maior que a do México apenas. Porém, nos últimos anos, o Brasil já alcançou, né? Nos últimos anos, o Brasil tem tido uma entrada no mercado internacional tanto quanto ou até maior que a Argentina. Cabe salientar alguns outros países. Uruguai, por exemplo, uma produção mais baixa, né? A maior parte dos filmes de longa-metragem no Uruguai são em coproduções com a Argentina. Isso é uma trajetória de longa tradição. O cinema peruano, o cinema de muitos documentários, um cinema também um pouco mais esporádico. Nos últimos anos tem saído mais películas. E o mercado chileno, que tentou ter uma produção industrial com grandes empresas lá nos anos 30 e 40, a exemplo do mercado argentino e brasileiro, não conseguiu foi ter um mercado de fato
com grande produção só nos anos 70, na época do governo da Unidade Popular Salvador Allende, onde se entendeu também o cinema como um instrumento, uma política pública, um instrumento público de manutenção de educação popular. E aí se produziu, em especial, muitos documentários. Então, nos anos 70. Depois, quando vem a ditadura do Pinochet, isso interrompe o cinema chileno, quase que não faz mais filmes dentro do país. Vai produzir muitos filmes no exílio, caso único esse do Chile, onde se faziam mais filmes no exílio no período do que dentro do país. Então, isso é uma coisa assim, uma curiosidade histórica. E nos últimos anos, né? Aí se for pegar no fim, olha, o cinema chileno foi voltar a ficar forte no final dos anos 90, até mais no começo dos anos 2000, tá, gente? E aí tem outros países, aqui não vou ficar dando caso a caso, o Paraguai, dos anos 2000, olha, 2008, 2010 pra cá foi surgindo também filmes, tá? Então isso são questões importantes. Agora vamos a uma outra questão. O que faz o cinema latino-americano ser o cinema latino-americano? O que é um cinema latino-americano? Porque essa questão ela tá também associada a uma pergunta central, que é o seguinte: o que nos faz latino-americanos? Nascer na América Latina, nascer nesta vasta extensão territorial chamada América Latina? Bom, então os filmes feitos aqui são filmes latino-americanos e ponto final. Gente, isso é uma discussão longa, mas vejam. Claro, a gente não pode dizer que um filme feito na América Latina não seja filme latino-americano. Isso é uma questão geográfica, histórica, populacional e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, essa discussão de o que é ser latino-americano e o que é um cinema ser tipicamente latino-americano, uma discussão praticamente ontológica, de significado, de teoria, ela é antiga aqui no nosso continente, ela nos remete aos anos 50, mas mais fortemente nos anos 60 em diante, onde uma série de cineastas passaram a tentar dizer que um cinema latino-americano ele tem que tratar da história e dos problemas sociais latino-americanos. Então surge no Brasil o cinema novo, surge na Argentina o conceito de tercer cine argentino, né, uma concepção de novo cine argentino. Tu tem na Bolívia um novo cine boliviano e tem em Cuba um novo cine cubano. Então, que é uma tentativa de emular uma latinidade, o que nos faz latinos. Então, o que nos faz latinos, gente, é, de certa maneira, assim, simplificando muito, porque eu até sou especialista nesse tema, mas eu não vou aqui elaborar grandes colocações teóricas, porque aqui deve fazer um vídeo mais resumido. A nossa diferença para os Estados Unidos e a Europa. Então, quer dizer, nós somos países que aqui na. Porque assim tem aquela questão do o que é latino-americano? Ah, são os conjuntos em comum, é a cultura comum, é o idioma, é a religião. Não, gente. Nós somos conjuntos de países diversos, assim como na Europa são países diversos, na África, na Ásia, né? E o que nos faz aqui em comum é a nossa historicidade. Nós somos um bloco histórico do México ao Uruguai, que em primeiro lugar foi colonizado, depois do processo de independentização, nós fomos atacados, fomos assim controlados pelo imperialismo. Depois tem o colonialismo, onde éramos colônias. Depois de independentes, produzimos repúblicas que seguiam a lógica do imperialismo e que inclusive reproduziam a lógica republicana de entrega da nossa economia, da nossa cultura para o exterior. E aí surge o processo de dependência. A dependência, ela é uma continuidade do imperialismo. Então, esse bloco histórico nosso, ele é todo dominado por uma série de conjuntos sutis, uma série de conjuntos, nem sempre sutis, muitas vezes violento, mas de um conjunto histórico maior. Ou seja, como dizia o Teotônio dos Santos, né, grande teórico até desse tema da dependência, o desenvolvimento dos países ricos ele é uma aventura histórica, ele não é um planejamento de gabinete. Eles não teorizaram como desenvolver seus países e aí, a partir daí, trabalharam muito e desenvolveram, não. O desenvolvimento dos países ricos, em boa parte, tem a ver com a aventura histórica, que é a aventura da conquista, do colonialismo e da dependência. E nós, aqui na América Latina, daria para dizer mesmo da África, da Ásia, apesar de uma série de diferenças, que nem vou entrar aqui, mas nós somos... bom, a Ásia em especial é uma outra questão, nem vamos entrar, mas assim, nós somos aqui fruto dessa aventura histórica da colonização, do imperialismo e da dependência. Então, nos fazer latino-americanos tem a ver com isso. E nós temos, é claro, maneiras de ver a vida, de levar,
de interpretar, de nos posicionar ao mundo que são próprios das nossas sociedades latino-americanas. E o cinema latino-americano vai começar a teorizar isso lá nos anos 60. Então, esses filmes, como eu falei, desses movimentos do cinema novo, terceiro cine, novo cine cubano, novo cine boliviano, são, além de alguns cineastas particulares de alguns países que não tinham movimentos cinematográficos assim de vanguarda, vamos dizer assim, como por exemplo o Uruguai não tinha, então, mas tinha lá o cineasta chamado Mário Ander, que eu tive o prazer de conhecer ele, inclusive, tá ativo ainda aí, né? Professor universitário, se aposentou há pouco tempo, enfim. Então, assim, esses movimentos eles vão defender que o cinema latino-americano tem que ter uma linguagem própria, uma maneira de filmar que não seja a dos Estados Unidos, né, da Europa, e que seja uma maneira que traduza a nossa historicidade, traduza as nossas culturas, traduza os nossos povos. Então, dentro uma nova mensagem, ela tem que ser conduzida por uma nova linguagem. Isso é um pouco do que vai acontecer lá, porque senão fica num estereótipo que um pesquisador certa vez até vi o Fabien Nunes da UFF comentando sobre isso, de que o cinema latino-americano, em termos de estereótipo, ele lá nos anos 40 e 50 era o cucaracha, visto pelo exterior, né? Depois dos anos 60 em diante é o guerreiro. Dos anos 90 em diante é o traficante, né? Quando se fala de latino-americano no cinema, acaba sendo isso. Então nós temos que ter a nossa maneira de contar histórias. E muitos cineastas vão fazer isso. Agora, por outro lado, a gente vai ter, por exemplo, nessa teoria de terceiro cine do Fernando Solanas, na Argentina, né, com o Octavio Getino, por exemplo, eles vão dizer, tem um texto, né, que é o A Cia, um terceiro cine, onde ele vai dizer que, olha, existe um cinema que é um cinema que ele é a moda americana e europeia só é feita aqui na América Latina. Mas ele não tem raízes aqui, é uma cópia de lá. Também é um pouco simplificada essa noção de cópia, tá? Mas enfim. E existe um segundo cinema, que é o cinema alternativo, porque ele consegue conquistar espaços, salas de cinema independentes, mas que tenta também, de certa maneira, replicar a lógica desse primeiro cinema, que é o cinema industrial. Né? Com uma estética um pouco mais requintada, digamos assim, mais intelectualizada, mas que também tenta ser a reboque do primeiro cinema, que é o cinema industrial. E tem um terceiro cinema, que é o cinema da ruptura, que é o cinema que diz, olha, nós não queremos espaço na sala alternativa, nós queremos que o mercado principal seja o nosso, porque nós somos latino-americanos que fazemos filmes sobre a América Latina, sobre esse povo, sobre essa história. E esse primeiro cinema industrial está aqui porque conquistou esse espaço com política, com violência, com corrupção, com imperialismo, com dependência. Por isso que é hegemônico. Inclusive, deixa eu dizer pra vocês aqui. Tem um livro que eu sempre recomendo. Esse vídeo tá ficando longo, mas beleza. Eu sempre recomendo, que é Os Cinemas Nacionais contra Hollywood, que é do Guy Enebel. Que ele mostra muito bem como o cinema de Hollywood, ele, ao longo do século XX, ele vai comprando espaços nos países sede. Aí depois de muito tempo, claro, se torna um cinema que com muito dinheiro ele vai entrando no mercado e espatifa todos os mercados exibidores, até o ponto que todos os cinemas de todos os países passam majoritariamente o cinema americano. Mas isso não foi feito apenas com qualidade, é porque eles foram comprando espaços, eles foram comprando políticos. A gente tem aqui no caso o Brasil, por exemplo, como eu falei, eles compraram uma sala de cinema lá nos anos 20 e 30. Getúlio Vargas, certa vez, para combater o mercado americano, que tinha parado de comprar aço brasileiro, disse que ia aumentar as cotas de tela do cinema brasileiro, que olha, então a gente vai parar de consumir cinema americano aqui, e os caras voltaram atrás. Ou seja, tudo isso é questão de política. Agora, gente, quem financia o cinema latino-americano? Existem diferentes fontes de financiamento. Basicamente o Estado, sim. Só que não é só na América Latina. O mundo inteiro. Vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas o mundo inteiro o Estado entra, inclusive nos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos não é tanto que o financiamento direto. Os Estados Unidos é com. Eles vão deduzindo do imposto, né? Então, no momento que o Estado escolhe, ó, aqui vai ter dedução de imposto e aqui não, ele está interferindo, inclusive economicamente. Então, o cinema americano também tem muita ajuda do Estado. Aí, para difundir no mundo, então, bom, eu já falei várias vezes no vídeo. Aí, então, nem se fala. Foi o Estado que basicamente conquistou terreno, fazendo política no mundo todo. Mas, gente, isso aqui são algumas reflexões, tá? Eu posso falar depois num outro vídeo sobre temas mais contemporâneos do cinema latino-americano, outras questões que vocês falarem. Mas eu queria aqui fazer essa conversa um pouco mais solta pra gente falar desses temas importantes.
Curte esse vídeo aqui e segue a Cinemateca Histórica. Valeu, sou Alexandre Guilhão, cineasta e doutor em História. Até mais.